queria basicamente falar sobre o Evangelho. O Evangelho da Cruz, que hoje ele é um desafio para as igrejas. Então, por isso que eu falei sobre aquele reencabeçamento, quer dizer, a gente precisa pegar tantos ensinamentos que tem aí e começar a caminhar para a cruz. É tanto livro, é tanta ideia, é tanta filosofia envolvida, é tanta banalização, tanto desvios, que hoje em dia você se perguntar o que é o Evangelho da Cruz, ninguém sabe. A gente fala, canta, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, mas o que é realmente a mensagem da cruz? Então, essa semana eu fiquei pensando em escrever, e eu coloquei mais ou menos aí, não está dando para vocês ler, né? Então é só para fixar. Depois nós vamos ler. Então, a gente gosta de cantar Sim, eu amo a mensagem da cruz, né? Eu gostaria de cantar o hino do cantor também, como batista, nós temos no nosso cenário. Cantar com a igreja, toda a igreja, eu sei que talvez a igreja saiba todo esse hino. É o hino do cantor de número 289, que o título dele é Ao Pé da Cruz. Então, a mensagem do Evangelho que vai ser cantada e meditada hoje. Vou pegar os cantores, Marlene. Os celulares aí também, né? 289. Quem conhece esse hino? Levanta a mão bem alta aí, deixa eu ver. Ah, muita gente conhece. Obrigado. Isso é bom. Obrigado. Vamos lá cantar. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar do Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio,
e no fim vou descansar. Salva a lei do rio. Amém. Glória a Jesus. Nós lemos Tiago, domingo passado. Tiago, capítulo 1, né, a partir do verso 16, nós lemos. Então, eu vou destacar o versículo 17, o versículo 21 e o versículo 27. Vocês se lembram que nós falamos domingo passado que nós iríamos esclarecer o relacionamento nosso com Deus, né, com o pecado, e com o diabo, Satanás, que é o que as pessoas fazem muita confusão hoje em dia. Então vamos lá, destacar. Vocês podem dar o zoom aí. Lá, tá bom. Então, primeira coisa, o relacionamento com Deus. Eu escrevi aí, somente pelo sacrifício de Cristo. Parece simples isso, parece redundante por aquilo que a gente fala, né? Mas vamos aprofundar um pouquinho. Tiago, ele era judeu. Todo o ensinamento da vida dele foi da lei. E quando falava de Deus para ele, para Tiago, como para todo judeu, eles mentalizam um Deus, o Deus do Sinai, aquele Deus que quando o povo estava diante do Sinai, que se apresentou a eles, foi com raios, trovões, vocês sabem, já leram esse texto, né? E o povo ficou com medo. Então, na cabeça do Tiago, é esse Deus. Então, quando se fala de Deus hoje, qual é o Deus que é formado na cabeça de vocês? Qual é o Deus da cabeça da igreja hoje? Muitos crentes hoje, eles podem ter até tá velho como eu, mas o Deus que eles têm na cabeça é o Deus de quando ele era criancinha lá, que a mãe dele colocava eles para orar pela comida e falava: Papai do céu, abençoa meu papá. Amém. Né? Então, para eles, o Deus é esse Papai do céu. Até hoje, a pessoa está velha e para ele o Deus é o Papai do céu. E a criança, ele aprende essas coisas. Mas nós não somos mais crianças. Então, a gente olhando para a Bíblia, outros pensam num Deus, num ancião, num velho, de cabelo branco, né? E fico pensando nesse velho e falando com esse velho. Até na hora de orar, fiquei imaginando um velho sentado num trono e ele falando com esse velho. Então, Deus, pela Bíblia, ele não tem forma. Não tem como você imaginar uma forma, Deus, uma forma e se dirigir a essa forma. Não tem como. Deus não tem forma.
quando a mulher samaritana perguntou para Jesus, né? Jesus falou que Deus é espírito. É espírito. Tá certo? E espírito não tem forma. Eu falei no domingo passado que lá no Gênesis que a forma era, a terra era sem forma, disforme, vazia, e o Espírito de Deus parava sobre essa disformidade, esse caos. Então Deus não tem forma, não tem como você colocar Deus dentro de um copo. Não tem isso, não há essa possibilidade. Então Deus é Espírito. E é por isso que Deus pode se manifestar e estar presente em qualquer lugar sem se manifestar. Por exemplo, Deus está aqui. Muitas pessoas falam isso para criar um efeito emotivo nas pessoas, mas a palavra de Deus nos afirma que Deus está aqui. Isaías fala que Deus habita no alto e sublime trono, mas que Ele também habita no coração do contrito de espírito. Então, Deus está dentro de nós, mas aonde que Deus está? Aí a gente pensa, não, Ele está no... A gente parece que cria uma forma de Deus e espreme Ele bem pequenininho e coloca dentro do coração, né? Se fosse até fazer uma linguagem, agora que está muito na moda, né? A linguagem de cifras, né? E o pessoal pegava, fazia assim, embolava e colocava o Deus no coração, né? Não existe isso. Então tem muitas formas das pessoas se comunicarem com Deus aí que são equivocadas. Efésios, ali em Efésios, ele fala, eu sempre já citei isso muitas vezes, gosto muito de citar isso, que Efésios fala que Deus está entre nós. Deus está entre nós. Justamente por causa que Ele não tem forma. Então Ele está aqui entre nós. Né? Está ali do lado da Nina, que não tem ninguém, mas está ali entre a Aninha, o pai dela, né? Entre eles, está ali entre eles e o Carlinhos, está aqui entre eu e vocês. Deus preenche esses espaços. Quando nós pensamos nisso, nós esvaziamos a nossa cabeça daquela ideia de só é bênção quando a igreja tem 500 pessoas. A igreja, nossa, o culto estava uma bênção, estava lotado. Pode estar lotado como ter 2 ou 3. É bênção porque o Senhor está ali reunido entre nós. Onde nós nos reunimos, o Senhor está ali. Então, esse relacionamento com Deus independe de quantidade de pessoas. Às vezes se reúne para orar num determinado lugar e fica, não vamos convidar mais gente, porque vai ser bênção. Gente, para mim isso não faz diferença. Não importa, vai ser bênção para a vida deles, se ele vier. Mas não para a minha. Eu oro sozinho, ou com outro irmão, 2 ou 3. Então, esse relacionamento, que são vários tipos de relacionamento criados no meio dessa cultura de igreja, que precisa ser quebrado isso. Precisa ser quebrado. Então, a gente olhando aqui para Tiago vê esse Deus, o Deus do Sinai. E ele via também, para o judeu era muito presente, o Deus do templo. E quando fala o Deus do templo ele não estava em todo o templo.
O tabernáculo, que o templo foi construído inspirado no tabernáculo, ele era separado. Tinha a parte de fora, né, que era o arraial ali cercado. Depois tinha o lugar santo. E dentro do lugar santo tinha o Santo dos Santos, que era 5x5. E ali no lugar santo do santo ficava a arca. E em cima da arca ficava uma bola de fogo, que era Shekinah, que era a glória de Deus, ficava ali. Então Deus era bem localizado. Então, no meio do povo judeu, do tabernáculo, Deus era representado por esse fogo, essa bola de fogo. A Shekinah. Então, na cabeça dos judeus, é esse Deus que ele conhece. Na cabeça de Tiago, é sempre esse Deus. Que para o sacerdote entrar uma vez por ano ali, ele teria que entrar com o sangue do sacrifício e com o incensário, que era colocado com fogo, que não poderia ser um fogo aceso, né, com fósforo, se fosse hoje, porque esse fogo que ficava nesse incensário, por isso que a palavra diz que o fogo deveria arder constantemente no altar, porque o primeiro altar que foi erguido a Deus, ele foi aceso com fogo mandado do céu. O próprio Deus acendeu o fogo do altar. Então, esse fogo não poderia se apagar, ele sempre era alimentado. Então, a brasa era tirada desse fogo e colocado no incensário para ir na presença de Deus. Então, por isso que aqueles Nadab e Abiú que foram com o fogo, que eles mesmos prepararam esse fogo, eles foram destruídos porque estava com um fogo que não era o fogo de Deus, era um fogo estranho. E hoje em dia muitas pessoas promovem fogo estranho e querem levar para Deus. Muitas pessoas querem promover a presença de Deus, promover um fogo estranho, até um louvor estranho a Deus. E Deus não aceita, e é por isso que muitas vezes a pessoa faz muitos preparativos, faz um culto ou faz qualquer preparação para ser edificado por Deus e não é edificado nada. Por quê? Porque ele não consegue atingir esse alvo de chegar até esse Deus, até chegar a esse relacionamento lá em cima, o relacionamento com Deus, que é somente pelo sacrifício de Cristo. Então, quando o sacerdote ia entrar na presença de Deus, na presença da glória de Deus, da Shekinah, ele ia com esse sacrifício. Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu? O véu do templo que separava esse lugar santo, o Santíssimo do lugar santo, ele foi rasgado de alto a baixo, quer dizer, o sacrifício de Jesus deu acesso a essa presença de Deus. Antes, se alguém entrasse lá de forma inadequada, seria fulminado, morreria lá na presença de Deus, de frente à arca, nessa Shekinah. Agora, pelo sacrifício de Cristo, nós vamos até a presença de Deus. Então, o que me dá acesso à presença de Deus é esse sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que na hora da cruz, na hora da morte dele, que ele falou, está consumado, o véu foi rasgado, então foi aberto, foi dado essa condição de nós chegarmos diante da presença do Pai pelo sacrifício de Cristo. Isso é uma parte da mensagem da cruz. Então, quando eu falo que eu amo a mensagem da cruz, é porque eu amo o único meio que me conduz à presença de Deus. É por isso que eu amo. Quando eu
eu olho para o livro de Tiago e vejo Tiago falando assim, de Deus como Pai das luzes, e aquele em quem não há mudança e nem sombra de variação, ele está dizendo que é o mesmo Deus de Sinai, e ele não mudou. Deus é terrível. Aquilo que eu falei para vocês, se Deus se manifestasse em glória, no seu esplendor aqui no nosso meio, nós morreríamos todos aqui. Porque o brilho da glória dele nos derreteria todinho. Isso não acontece porque ele não se manifesta, porque pelo sacrifício de Cristo, pela cruz, nós temos acesso a esse Pai que nos aceita. Aí, eu olhando isso aqui, olha, o versículo 17 de Tiago, que é a forma desse relacionamento com Deus, e Tiago diz, toda dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, muita gente, quando lê isso aqui, toda dádiva perfeita e toda boa dádiva e todo dom perfeito vem desse Pai das nuvens, que primeiro ele apresenta esse Pai das nuvens, que é esse Deus terrível, né? Ele diz que toda dádiva boa, todo dom perfeito vem dele. Muita gente lê isso e pensa assim, não é toda dádiva que ele está falando aí é dádiva boa, é um presente bom, é um carro bom, é uma casa boa, né? É um casamento bom, é uma vida boa. E não é isso, a dádiva boa que está vindo da parte do Pai das luzes, que é Deus, é o Senhor Jesus. É esse Cordeiro perfeito, por isso que ele diz assim, ele é um dom perfeito, dom no sentido de dádiva. Ele é perfeito, esse dom perfeito, ele vem de Deus, como o fogo que acendeu o altar, é o dom de Deus, esse Cordeiro Imaculado, que é Jesus, ele veio de Deus. Ele foi gerado de Deus, pelo Espírito Santo. Vocês estão vendo? Tudo isso de bom não são coisas materiais, é o meio de nós nos comunicarmos com Deus, de voltarmos para Deus, de irmos para Deus através desse dom perfeito. O Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E eu coloquei ali, embora o mundo tenha mudado, Deus continua aquele do Sinai. Deus não mudou. Aquele do lugar santíssimo. E nós nos achegamos a Ele pelos méritos do sacrifício vicário de Cristo. Então, quando nós somos aceitos por Cristo, quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz que Deus vem e habita em nós. E acontecem várias coisas nesse momento. Nós adquirimos nova criatura, novo caráter, tantas outras coisas, e uma delas é eu costumo exemplificar isso, que a Bíblia fala que nós adquirimos uma característica de Cristo. Eu costumo exemplificar isso como se você pegasse um cálice com vinho, vamos colocar vinho, e você pegasse um pedaço de pão e colocasse dentro daquele vinho. A gente fazia isso muito, era café com leite, mas se eu falar em café com leite aqui, fica muito limitado aqui entre nós brasileiros, ou entre nós lá, ou café, né? Eu me lembro que eu era criança e eu ficava pensando à tarde, que é o costume do paraense lá, a gente à tarde toma café com pão. Todo paraense toma café com pão. Eu ficava sonhando em tomar aquele café com pão com manteiga, enfiando o pão dentro do café. E a gente enfiava o pão dentro do café para ele inchar.
crescer, né, para dar a aparência que tinha muita coisa, né, para aumentar. Mas o que acontece quando nós nascemos de novo, que nós adquirimos a característica de Cristo, é isso. Quando você coloca o pão dentro do café, que ele molha todinho, que ele fica inchado, ele não tem mais o sabor de pão. Ele adquire o sabor do café. Do vinho, então, ele adquire a cor do vinho. E nós somos embebidos no sangue de Cristo. Então, nós adquirimos essa característica do sangue. Nós ficamos vermelhos. Então, quando Deus olha para nós, Deus não nos vê amarelos, pretos, brancos. Deus nos vê vermelho, porque Ele vê o sangue de Jesus, esse sacrifício aqui da cruz. E é por isso que eu amo essa mensagem da cruz. Aí, irmão, o servo de Deus, ele tem a característica de Cristo, ele se parece com Cristo. Ele chega num lugar, chegou o Cristo. Por causa dessa característica, embebido. Eu me lembro até nos bons tempos do Jim Swaggart, né, que ele contando a história numa pregação dele, que ele estava viajando de avião e a moça veio oferecer uísque para ele, né? O senhor aceita um uísque? E ele estava cheio do Espírito Santo naquele momento, né? Ele olhou para ela e falou assim, não, muito obrigado, eu já estou embriagado. Quando eu cheguei aqui em 84, aqui em Anápolis, 86, eu conheci um rapaz que ele assaltava boca de fumo. Ele entrava na boca de fumo, colocava o revólver no traficante e tomava o dinheiro deles. Ele morava na Vila Góes, ele tinha quase 2 metros de altura, magrão. Eu, inocente, levei ele lá para casa, para morar lá, porque ele converteu, não tinha mais nada que fazer. O povo, quando me via com ele, falava assim, você é doido, rapaz. Mas interessante, não fazia nada com ele, se tornou um servo do Senhor, morreu como servo do Senhor. Ele já não tinha o baço, porque levou um tiro da polícia, ele era gente boa demais. E eu me lembro que uma vez eu comecei aqui dirigindo uma igreja lá na Santa Maria de Nazaré, que hoje é Beira Rio, hoje tem o pastor Rogério lá, que é da Assembleia de Deus. Eu comecei no início daquela igreja lá. E eu levava ele nos sábados para orar lá. Nós íamos orar juntos, batizei ele, e orávamos. Um dia o Senhor o visitou, ele ficou cheio do Espírito Santo. Parece que pegou ele assim, enfiou no copo de café mesmo, né? Acho que foi do sangue, ele ficou encharcado. Aí eu me lembro, ele foi criado, ele era traficante, ele mexia com essas coisas, né? Ele levantou, olhou para mim e falou assim, rapaz, eu estou com a cabeça feita. Era o único estágio fora do normal que ele conhecia, era o efeito da droga, né? Ficava com a cabeça feita da droga. Mas é que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor mudou a vida daquele rapaz por causa da mensagem da cruz. Ele foi embebido no sangue do Cordeiro. Ele morreu trabalhando no centro de recuperação lá no Santa Catarina. O Reilan conheceu muito bem ele. Não está aqui hoje para me deixar mentir sozinho. Mas ele foi transformado por isso aqui, ó. A mensagem da cruz. Adquiriu a característica de Cristo. Então, por exemplo, quando eu vou me dirigir a Deus, irmãos,
eu não vou me dirigir porque eu jejuei. Por isso que aquele homem lá no templo, Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse. Eu jejuo, eu dou esmola. Tudo aquilo que fazemos na obra de Deus tem que estar submetido a essa cruz, à mensagem da cruz. O louvor pode ter toda a técnica, né? Pode ter a voz mais bonita que for. É bom ter a técnica, mas tem que estar submetido a isso, aqui à cruz. Porque se não for pela cruz, não tem acesso ao Senhor. E esse louvor não adianta nada, não vai edificar ninguém. Estão entendendo? Não é nem a motivação, é a inspiração. Esse louvor precisa vir de Deus, como veio o fogo, como veio Jesus, no nosso coração, o Espírito Santo, que vem de Deus, que enche o meu ser, e eu cheio do Espírito Santo, aí eu louvo a Deus, inspirado pelo Espírito Santo, aí isso vai para a presença de Deus, porque aqui tem uma lógica no que Tiago está falando. Vem de Deus e volta para Ele. Então nós não podemos, não há nada em nós, não há nada material, não há nada humano que possa ser oferecido a Deus, que Ele aceite, a não ser a minha vida para ser instrumento desse Espírito, desse dom perfeito. Amém, irmãos? Então, esse é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, ele só acontece quando nós nos apresentamos através e movidos pelo sacrifício de Cristo. Pronto. Aí sim, nós conseguimos nos relacionar. Porque o que acontece é que a gente pode falar, mas não se relaciona com Ele. Ele se torna inatingível, totalmente transcendente. Aí você fica falando com Ele como se Ele estivesse noutra dimensão. Mas quando é pelo sacrifício, você fala como se Ele estivesse aqui ao lado e realmente está ao lado, dentro de nós, bem pertinho. Certo? Primeiro passo. Segundo passo, mensagem da cruz. O pecado. O versículo 21 de Tiago, primeiro, diz assim: pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. Então, o mesmo raciocínio, pela cruz, essa palavra, ela só é implantada em nós pela cruz, pela dádiva, pelo Espírito. Nós só temos que entender o seguinte, o pecado, ele já foi vencido. Jesus venceu o pecado na cruz, ali quando ele falou, está consumado. Em toda a sua vida, ele venceu. Mas a consumação foi ali na cruz. Então, o pecado, ele não pode exercer domínio sobre a minha vida. Só que não tem como eu mesmo me despojar do pecado. Não, a partir de hoje, eu vou me esforçar ao máximo para não mentir. Não adianta. Não adianta.
o pecado já foi vencido. O pecado já foi vencido. O que eu preciso é criar, como eu falei domingo passado, um entendimento como se fosse um credo, entendeu? Da própria palavra. Essa palavra precisa ser, como é que... Assim como o sangue que em nós nós adquirimos essas características do sangue, do sacrifício, a palavra de Deus precisa que ela crie em nós essas características contra o pecado. Mas para isso nós temos que olhar para a cruz, que Jesus venceu na cruz, e essa palavra precisa ser recebida. Ele fala assim, ó, recebida em nós, implantada. Sabe o que é? Pensa no implante aí. Por exemplo, a pessoa faz um implante de coração, né? E ele começa a funcionar como se fosse dele. Não é isso? Não é isso? A pessoa implanta aí um órgão aí, ele funciona como se fosse dele. Implanta fígado, né? E aquilo funciona como se fosse dele. Então essa palavra, a palavra de Deus, ela precisa ser implantada. Eu gosto muito desse versículo de Gálatas 2:20. Eu até falei uma vez para a gente decorar ele, esse versículo, aqui na igreja. Eu me lembro que o Gercino decorou, né? Gálatas 2:20. Uma forma de a gente vencer o pecado é a gente pensar isso aqui, ó. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês estão imaginando o pão que não é mais pão? Agora é um outro elemento. No nosso caso, não somos nós mais, mas nós somos sangue de Jesus. Está vendo essa palavra, implantar em nós? Não sou eu mais que vivo. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Às vezes lá em casa eu falo assim com a minha mulher, até em tom de brincadeira, eu falo assim, eu não sou homem mais, eu sou um servo de Deus. E quando eu era homem, a gente resolvia, era na peixeira. Era no 38. Mas esse é o homem. Esse homem não vive mais, não sou eu mais que vivo. Quando eu era homem, velho, todas as paixões, elas eram vivas na minha vida. O meu palavreado e assim por diante, as minhas ações, as minhas empolgações, eram todas paixões do mundo. Mas acontece que agora eu não vivo mais. Então essas paixões não têm sentido para mim. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, eu só estou faltando mesmo é morrer aqui para ir essa carne para ir para o céu. Porque eu estou morto aqui, já para o mundo eu estou morto. Isso, irmão, tem que ser o quê? Implantado em nós. A palavra precisa ser implantada. Então, o pecado,
Se eu estou morto, o pecado, ele não exerce aquele poder sobre a minha vida. Eu não vou pecar mais. Vocês estão entendendo? Porque, irmãos, o pecado, ele é uma coisa que ele exerce um fascínio. É isso que acontece. O pecado exerce um fascínio. É aquilo que aconteceu lá no Éden. O que aconteceu lá no Éden? Eles viram que aquilo parecia ser bom, né? Agradável e boa para se praticar. E o pecado, ele exerce esse fascínio. É a mesma coisa. Cada pessoa gosta de uma coisa. Né? Uns gostam homens, uns gostam de carro, outros gostam de barco, outros gostam de arma, outros gostam de dinheiro, né? E assim por diante. Né? Outros mulheres. São coisas dos homens. E a pessoa, quando vê aquilo ali, aquilo exerce um fascínio sobre a vida dele. Por exemplo, a pessoa que gosta de carro, se ele vê um carro assim, carro tal, ele fica fascinado, ele perde a noção até de onde está, ele fica doido. E assim por diante. Cada coisa que ele vê, aquilo e o desejo no coração enche na hora de possuir aquilo. É igual o índio no mato. Eu vivi muito com os índios. O índio, por exemplo, ele via um pássaro, ali o pássaro bonito, que existe um pássaro muito bonito na mata. Quando ele viu um pássaro muito bonito, o único desejo dele de possuir aquele pássaro era matar. Ele tinha que matar aquele passarinho. Quando ele matava, parece assim que ele adquiria aquelas características daquele pássaro. Ou outra coisa, ele tinha que matar aquilo e comer aquilo. Eu mesmo fiz isso. Eu olhava um passarinho num penacho bonito, né, aquelas asas bonitas, cores bonitas, digo, eu vou matar. Eu tenho que matar aquele passarinho. Ficava fascinado, eu perdi o rumo. Assim é o pecado. O pecado, ele exerce esse fascínio. E o que o inimigo faz? O inimigo facilita as coisas. Ele é um facilitador. Ele sempre coloca ali, ó. O inimigo sabe do que você gosta. Ele sabe o que exerce fascínio sobre você. E ele facilita as coisas. É só isso que ele faz. Tem gente que tem medo, porque o Satanás exerce... irmão, ora pro Deus livrar do Satanás. Irmão, já estou crucificado com Cristo. O pecado, juntamente com o Satanás, foi vencido. Na cruz ele é vencido, é derrotado. Não tem poder sobre nós. Não temos que vigiar o pecado e vigiar o Satanás, não. Nós temos que vigiar o nosso coração. É o que Tiago fala. Que o homem peca por sua própria concupiscência. Então, essa palavra, para ela ser implantada, ela tem que ser implantada no nosso coração. Só que o nosso coração, irmãos, é um lugar dentro de nós que só Deus tem acesso. Não por isso muitas pessoas leem a Bíblia, leem a palavra, mas ela só fica no intelecto. Só no intelecto. Só no raciocínio. Só na lógica. A palavra que faz efeito na nossa vida é aquela que desce para o coração. Ela sai da lógica, ela sai do intelecto e ela penetra na nossa alma.
Isso é coisa sobrenatural, irmão, não tem como explicar. E não existe uma ciência que o homem não consegue estudar isso. Isso é uma coisa sobrenatural. E é por isso que muitas pessoas falam muito da Bíblia, conhecem muito a Bíblia, mas falam só do intelecto, da lógica, do conhecimento, da memória, só coisas da mente do homem. Mas existe em nós uma coisa que é sobrenatural, que é o coração, que Deus fala. Então essa palavra ela precisa ser falada muitas vezes. Muitas vezes. Por isso que eu tenho que falar sempre essa palavra, para ela ser implantada. Ela só é implantada nessa parte nossa sobrenatural do nosso coração. Depois que ela desce para o nosso coração, aí ela cozinha, como se fosse o nosso coração é como se fosse uma panela. Ali a palavra ela é cozinhada. Dali é que é tirado os elementos que vão me fortalecer. Aí a palavra vai implantar, ela vai fazer parte do meu ser, do meu sangue, da minha vida. E a pessoa que consegue isso, através da oração, da meditação, da cruz, o que acontece? Essa palavra entra no coração dele, alimenta ele e alimenta os outros, porque quando ela está no nosso coração, nós falamos ao coração das pessoas. Quando ela está no intelecto, a gente fala ao intelecto da pessoa. Quando a gente fala da lógica, a gente fala à lógica do outro. Então, só a lógica dele é que é alcançada. Mas quando nós falamos do coração, aí nós alcançamos os corações. Porque é lá que Deus trabalha, no coração. E às vezes nós não deixamos essa palavra descer para o nosso coração. Ela só fica na nossa razão, no nosso intelecto, na nossa memória, na nossa lógica. E ela precisa ir para o nosso coração. E ela só vai para o nosso coração se a gente abrir o coração. Se a gente entender a cruz, entender essa mensagem. Aí, irmãos, essa palavra será implantada. E aí, irmãos, nós seremos alimentados. E aí, irmãos, o pecado não exerce esse fascínio, porque eu olho para ele, faz diferença. Hoje eu praticamente eu era louco para trocar um carro zero. Para mim era uma coisa assim, aquele cheiro de carro zero para mim era uma coisa que me exercia um fascínio terrível. Graças a Deus hoje isso não exerce tanto fascínio mais. Mas para mim, eu queria ficar era com o meu mesmo, se eu puder ficar com ele o resto da vida, estava bom demais. Mas foi Deus que fez isso. É o Senhor que faz isso. Através de quê? Chegar a Deus. Para que a palavra de Deus seja implantada em nossos corações, é preciso investir tempo com Deus. Tempo com Deus. Tempo.